Porque o Ravi fica me enchendo o saco pra vir embora, menina. Que ele queria ver o jogo do Brasil. Aí eu saí correndo da igreja. Não deu nem tempo de falar com a Fabi direito. Eu também te vi, mas você estava do outro lado, depois eu fiquei falando com umas pessoas ali, só que falta assim, Keren, como é que você tá? Tudo bem? Keren, bom dia. Vamos abrir essa câmera, Keren. Gente, que saudade de você. Bom dia. Aqui tá todo mundo desarrumada, Keren. Você não precisa se preocupar, não. Não, é porque eu tenho que arrumar a cozinha. Mas pode arrumar. Tava tomando café também. Ah, que bom. Tô bem, e vocês estão bem? Também, graças a Deus. Novo fim de ano foi bom? Vocês sumiram? Muita bagunça, é porque no final de ano foi muito difícil, Keren. Muito difícil mesmo, muita coisa acontecendo, muita coisa. Eu trabalhei praticamente o final de ano inteirinho, o mês de dezembro inteirinho, meninas. Eu vinha um dia só para casa. Então, assim, eu tava muito cansada, tava muito apertada. Eu até queria mandar mensagem para vocês, mas como eu tava no hospital, aí eu tinha que fazer um monte de coisa. Quando eu via, já tinha passado o dia, aí eu não mandei a mensagem. Falei, vou mandar. Quando eu conseguia, eu mandava. Mas quando eu não conseguia, era difícil. Olha aí, Fernanda que tá aí? É, a Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bem? Que bom que vocês, gente. Talvez eu estou com saudade, né? Meu Deus, assim, desse tempo nosso e como eu fui falando, às vezes é muita correria, muito trabalho, muitas reuniões, então a gente é complicado pra gente, né? Já sabe, Keren, qual é o livro que a gente vai começar hoje? Tô querendo saber, não sei não. Não adivinhou? Eu botei a imagem do bichinho lá e tu não adivinhou? Bichinho? É Paulo, é o terceiro homem dali, é o Paulo. Ele estava na prisão escrevendo. As cartas de Paulo. Não, a gente vai ler Romanos. Que também foi escrito por Paulo. Carol, dá só um alô pra gente aí, menina. Oi, Carol. Tudo bem? Tudo bem, meninas? Que bom que a gente está de volta aqui juntas. Eu queria que a gente lesse, né? Falei com a Priya e com a família, a gente começar aqui com as cartas, né? Com as epístolas, e assim, dar um segmento, né, da linha dos evangelhos. A gente fez Mateus e João, depois a gente ficou falando alguns outros livros da Bíblia também, alguns textos que eu mas assim, é importante para a gente, porque essas são sempre assim, ensino para a igreja, né? Tem muita riqueza de muita coisa aqui nessas cartas, tanto do apóstolo Paulo quanto, né, de Pedro, dos outros, e a gente dá para a gente ir, de repente, aí, esse ano a gente vai até Apocalipse, né? Nossa, Apocalipse, então. Mas assim, vai ser legal para a gente ir pegando. Aí tem cartas que são maiores, essa de Romano é maior, mas tem outras menores, né? E assim vai ser muito bom para a gente, ensino prático, né, para a igreja. E aí a gente fazer uns dias assim, e outro dia a gente pega um do Velho Testamento, né? Um livro histórico, de repente a gente pode começar com Provérbios também, né? E depois ir para algum livro do Velho Testamento. Mas vai ser bênção, gente. Ano novo, vida nova. Assim, é engraçado que a gente pensa assim, né? O que mudou, né? De um segundo para o outro que muda de 2025 a 2026, nada mudou aparentemente, né? Mas como a gente começa a contar de novo, então assim, é uma expectativa de chance nova para a gente, né? E o Senhor tem coisas novas para fazer com a gente. Amém. E aí, Pri, como é que você está com o teu trabalho? Então, eu não estou trabalhando, eu estou em casa. Estou em casa. Não estou preocupada, tá tudo na mão de Deus. Eu acho que Deus agora ele tem um propósito maior e eu estou tranquila nisso. Não estou preocupada, fiz a minha parte, mandei currículo para alguns lugares no qual eu queria trabalhar. Eu quero sair da área da home care.
Porém, veio uma médica, a doutora Márcia, eu não sei se alguns conhecem, mas aí ela veio, não, Priscila, você tem que ficar com os velhinhos, porque você é muito boa com velhinho, que eu acho que você nasceu para isso, foi isso que Deus te deu. Eu falei assim, doutora, não vem encher o saco, não. Aí ela falou assim, então tá bom. Aí, só que ela já pediu para uma amiga dela pegar o meu currículo, porque ela quer montar uma equipe, não sei se isso vai acontecer. Mas tá na mão de Deus e Deus sabe de todas as coisas. E é assim, gente, não adianta. Se foi a geriatria que Deus preparou para mim, não adianta eu correr que uma hora eu vou acabar voltando, Deus vai acabar me colocando alguém. E é isso, eu tô aqui, tranquila, na mão de Deus. Deixei tudo na mão de Deus esse ano. Esse ano eu não quero saber de nada, é ele que resolva meus pepinos. Eu tô assim esse ano. Eu deixei tudo na mão de Deus. Falei assim, Deus, vai, resolve tudo. Aonde tu mandar eu vou. O que tu quiser fazer eu faço. E vai ser assim. Semana passada eu trabalhei com um senhor, marido de uma médica. Aí eu fui lá ficar com ele lá, porque ele teve uma pneumonia severa e ela precisava de alguém que ficasse com ele, porque ela fazia plantão. Aí eu fui ficar lá com ele também. Aí... né, fiz o meu dinheirinho ali, mas eu tô assim, gente, se tiver vez, se não vier, eu vou virar dona de casa e tá tudo certo, e é Deus que manda, é Deus que comanda tudo. Eu não vou não vou fazer como eu fiz das últimas vezes, me desesperei, peguei a primeira oportunidade que veio, e foram oportunidades ruins, não foram oportunidades boas, foram coisas que me deixaram muito estressada, então dessa vez eu deixei tudo na mão de... Tô muito tranquila, gente, tô na mão de Deus, entendeu? Tudo tá na mão de Deus esse ano, eu não tô preocupada com nada esse ano. Bom, Pri, a gente vai confiar no Senhor, o Senhor vai fazer, né? Vamos orar, meninas, pra gente começar? Vamos sim. Fabrícia, bom dia! Bom dia! Que bom ver vocês, meninas, de volta. Gente, que seja assim um tempo precioso para a gente, que a gente cresça muito aqui juntas, né? Uma palavra que marcou demais para mim nessa virada do ano foi aquela palavra, eu acho que eu compartilhei isso com vocês, lá de Isaías capítulo 45, quando o Senhor fala para Ciro, né? Que o Senhor fala assim que ele iria diante de Ciro endireitando os caminhos tortos, e ele era o que quebrava as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Isso significa assim, que a gente até pode enfrentar resistências nesse ano, né? Muitas coisas podem acontecer, mas assim, é o Senhor quem vai adiante de nós, sabe? E ele vai assim, eu creio nisso. As portas, aquilo que tem servido assim né, de embate para a gente, de dificuldade, de desafio para a gente, né? O Senhor diz assim, eu desfaço, né, os ferrolhos, as ferraduras de ferro grossas que estão ali prendendo a nossa vida. Então, assim, o Senhor vai nos abençoar. Vamos orar para a gente começar? Vamos, eu só queria deixar também uma coisa que mexeu muito no final do ano comigo, foi a questão, né, que eu até cheguei a compartilhar com as meninas no grupo, de o poder de Deus, no que ele faz na nossa vida, mas que muitas das vezes ele deixa ali pronto para a gente e a gente acaba deixando passar porque acha que Deus vai vir entregar na mão, né? Essa questão da gente, que nem eu falei, eu tô tranquila, eu não tô correndo atrás, não tô desesperada, mas eu fiz a minha parte, eu entreguei currículo, eu falei com algumas pessoas que eu fui ao ponto onde eu queria e deixei que Deus agisse, mas eu fui atrás. Então, assim, é o que Deus veio falando que era para ser feito esse ano, que é para gente que é para gente procurar, que é para gente deixar na mão de Deus, para a gente deixar Ele nos guiar, mas ao mesmo tempo a gente também entender aqueles sinais que Deus deixa para a gente, né? Como na saúde, não adianta você falar assim, Deus, eu quero mais saúde, e não procurar um médico para ver o que precisa ser feito, né? Falar, Deus, eu quero um emprego, e não sair do sofá para poder entregar currículo. Deus, eu preciso mudar algo na minha vida e não fazer nada. Então, assim, a gente tem sim a bênção de Deus, o poder de Deus sobre o comando da nossa vida, mas a gente também tem que entender que Deus não vai pegar a gente como um bebê no colo e fazer tudo.
Ele vai fazer a gente Uhum. caminhar, e para isso a gente precisa aprender a caminhar. Amém, amém, Pri. A gente recebe essa palavra, esse ano é um ano de movimento para a gente, né? Da gente sair, não ficar estagnado. Olha a mensagem do pastor Hélio ontem, né? Da gente não dar desculpas e da gente não ficar estagnado, parado, né? Naquilo e realmente dando desculpa, falando o tempo todo para o Senhor que foi por causa disso ou por causa daquilo que eu não consegui, né? Sem ter se movido, né? Mas vamos orar para a gente começar aqui. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse tempo. Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui de volta, Senhor. Ó Deus, em unidade, o Senhor tem trago o nosso coração aqui, ó Deus, e com o mesmo desejo, Senhor, com a mesma paixão, Senhor, com o mesmo mover, Senhor, que é, Deus, entendermos a Tua palavra, que é, Senhor, ó Deus, nos aprimorarmos na Tua palavra, nos aprofundarmos na Tua palavra, Senhor, ó Deus, e conhecer, através da Tua palavra, conhecer mais o Senhor e poder Te servir melhor e poder estar mais íntima de Ti, Senhor, saber o que o Senhor quer de nós. Pai, muito obrigada por cada menina que está aqui, Senhor, muito obrigada. Cada mulher, Senhor, que o Senhor tem impulsionado, Senhor, que o Senhor tem, ó Deus, feito separar um tempo da sua vida, Senhor, para se devotar, se dedicar, Senhor. Isso é o nosso devocional, Senhor, esse tempo, ó Deus, que nós podemos parar, Senhor, e ouvir o Senhor e falar com o Senhor. Muito obrigada, Senhor, que a casa de cada uma aqui, Senhor, seja cheia da Tua presença, seja cheia da Tua graça, Senhor, que a Tua alegria venha sobre nós e, Senhor, que a Tua sabedoria, a Tua instrução venha sobre o nosso coração nessa manhã, Senhor, e nós possamos, ó Deus, ser cheios, Senhor, ser alimentados pelo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Então, hoje nós vamos começar nessa carta aí aos Romanos. O livro de Romanos, a gente começa de uma forma assim, um pouquinho mais difícil, né? Depois a gente começa, ela é muito teológica, né? E uma coisa que eu já queria falar para a gente assim, era essa diferença entre carta e epístola, né? Que a gente sempre, uns falam epístola, outros falam carta, né? E assim, tem umas diferenças assim poucas. Na verdade, a palavra epístola, que falam que no grego ela significa carta. Então, basicamente a mesma coisa. Só que, assim, o que traz de diferença é que a epístola, geralmente, ela é maior, ela é mais ampla, né? Ela é direcionada aí para a igreja de forma geral, né? Então, assim, é para um público geral, né? A carta, às vezes, ela é mais específica. Tem carta aqui que a gente vai ver que é Paulo escrevendo a Timóteo, né? Então, escreveu para Timóteo, serve para todos nós, a igreja tem certeza, tem ensino, mas ele escreveu específico para Timóteo, né? Alguém escrevendo ali para alguém, né? Agora, a epístola é geral, né? E essa epístola de Romanos, então, gente, ela é assim, quem estuda teologia, né, diz que é uma das cartas mais teológicas, né? Mais assim, que traz o ensino sobre Cristo, né? Porque a teologia é o estudo sobre Deus, né? A ciência, teologia é a ciência que estuda sobre Deus, né? E Romanos é uma das mais teológicas, né? E por que a gente escolheu Romanos aqui? Porque ela dá início aqui às outras cartas. O que veio aqui entre o Evangelho de João e agora Romanos, aqui é o livro de Atos. Só que o livro de Atos, ele é assim, é um registro narrativo, histórico também, né? Como foi a vida do apóstolo Paulo, né? Das coisas que ele fez, as viagens missionárias e tal. Então, é bem narrativo. E eu queria pegar aqui essa epístola de Romanos, que vai dar entrada aqui para todas as outras cartas que são, assim, doutrinárias para a gente, para a igreja. Então, a gente vai ver nessas cartas aqui muita coisa específica para o que a gente vive hoje também, né? Então, por isso que é interessante, né? E assim, Romanos, Paulo escreveu Romanos quando ele estava em Corinto. A gente depois vai ver aqui, né, as cartas aos Coríntios, né? Mas Paulo, quando estava em Corinto, ele escreveu, que é lá nessa área aí da Grécia, né? E tal, e ele escreveu essa carta aos Romanos porque ele, assim, na verdade, ele tinha desejo de ir lá visitar os romanos, né? A gente vai ler alguns versículos aqui que Paulo fala assim que ele é devedor, né? Tanto a gregos quanto a bárbaros, né? Porque ele fala assim, quanto que ele devia aos romanos
de estar lá pregando o evangelho para eles também, de estar falando de Cristo para eles também, porque Paulo, na verdade, ele tinha uma cidadania romana. Paulo era judeu, mas ele tinha cidadania romana. E quando ele era o perseguidor da igreja, né, quando ele espezinhou a igreja toda, né, então assim, ele vivia muito lá em Roma, e aconteceu tudo isso. Então, agora, depois da transformação dele, ele quis escrever essa carta, tinha um desejo de ir lá visitar a igreja romana, né? E assim, a igreja romana não foi fundada por Paulo, na verdade, alguns historiadores acreditam que ela foi fundada por pessoas que estavam lá no Pentecostes, né? Depois que Jesus ressuscitou, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, né, e teve aquela pregação toda lá de Pedro. Então, assim, que pessoas que estavam lá, como tinham pessoas de várias nações, tinham romanos lá também, e que ouviram o evangelho e que foram para Roma e começaram, iniciaram a igreja, né? Então, assim, Paulo começa aqui falando. Vamos começar a ler, então, gente? Capítulo 1, né? A gente vai ler, meninas, vou até já falar para vocês, a gente vai ler até o versículo 17, porque ela é grande e assim, o assunto que se segue aqui a partir do 18 é bem complexo, então a gente precisa de tempo também para falar sobre ele, então a gente vai hoje só até o 17, tá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Gente, aqui já nesse primeiro versículo, já Paulo já começa falando uma coisa assim, tremenda para a gente, né? Paulo, ele já fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele usa essa palavra servo. E olha que Paulo era assim, um homem de muita sabedoria, tinha muita instrução, quer dizer, tinha sido aquele que era o perseguidor da igreja, então era aquele cara implacável. Gente, eu gosto de fazer comparações, né? Paulo era o Alexandre de Moraes, né, da nossa época aqui, né? Ora, como se Paulo fosse o Alexandre de Moraes da época, né? Cara cheio de autoridade, que tinha, né, que era aquele ali perseguidor e era implacável, né? E agora, olha só, ele já começa essa carta voltando lá para os romanos que conheciam muito bem ele fala: servo de Jesus Cristo. Ele era servo, era aquele que agora era obediente, era aquele que agora tinha um coração quebrado nas mãos de Deus, aquele coração entregue, né? Ele era obediente, ele era servil, ele era aquele que oferecia sua vida para fazer a vontade de Cristo, né? E aí ele fala, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, né? O qual foi por Deus outrora, quer dizer, numa outra época, prometida por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Quer dizer, ele já começa aí falando como que o evangelho tinha sido já prometido, que o evangelho já tinha sido anunciado, que ia ser, né, pregado aí, né, já nas Sagradas Escrituras, naquele tempo, né, do Velho Testamento, né? Ele fala assim, esse evangelho, né, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele já começa que essa carta é assim, teológica, porque é como se Paulo tivesse como um advogado, fazendo assim a defesa, né, desse evangelho, e ele vem anunciando dessa forma que esse evangelho fala a respeito de Jesus Cristo, do Filho de Deus Jesus Cristo, que fala assim, que veio da descendência de Davi e foi designado, quer dizer, destinado Filho de Deus com poder, né, pelo Espírito de Deus, né? Então, isso é maravilhoso, né? E aí ele fala assim, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado, quer dizer, se nós recebemos algum dom, alguma coisa, é pela graça do Senhor, né? Por amor do seu nome, para obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois também, quer dizer, nós também fazemos parte, né, desse número contável, né, de pessoas, né, que foram chamadas, né? Sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estás em Roma, ele fala isso, né? Chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, Paulo vem falando sobre esse evangelho de Jesus Cristo. O foco da carta aqui, da Epístola aos Romanos, é Jesus Cristo.
É assim, é a vida, é a obra de Jesus Cristo, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus é o centro desse evangelho aqui, ele é o foco. A gente vai ver esse tema em toda essa epístola, a gente vai ver ele sempre trazendo aí de que a nossa salvação é através de crer em Jesus Cristo, né? E uma das coisas que Paulo vai defender demais aqui nessa epístola é assim, sobre a salvação ser pela graça e não pelas obras, né? Pela fé. E, gente, a igreja de Roma, de certa forma, é a igreja que deu origem, de certa forma, à igreja católica romana, né? A gente tem isso aí, essa herança aí da igreja católica, né, romana, né? E assim, parece assim que Paulo já estava vendo com antecedência que lá na frente a igreja iria se desviar de certa forma, crendo que a salvação era pelas obras, né? Por muita obra, muita coisa que você faz. E Paulo já vem aqui defendendo, né? De antemão, ele já vem falando aqui da salvação pela fé em Jesus Cristo, né? A nossa justificação, né? E aí ele continua assim, né? Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então ele fala assim que como que no mundo todo estava se falando dessa fé que os romanos estavam tendo, né? Os romanos criam, né? E ele fala assim, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Quer dizer, ele estava assim, ele orava muito pelos romanos, e ele falou assim, enquanto que ele pedia a Deus uma oportunidade de visitar, né, os romanos lá. E aí ele fala assim, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Gente, isso daqui ele já vem falando assim, o evangelho não é para a gente viver sozinho, não é para a gente viver sozinho. Ele fala assim que ele desejava muito ir lá ver os romanos para repartir com eles algum dom espiritual e para que eles fossem fortalecidos, confirmados, né? E para que, na vossa companhia, reciprocamente, né? Quer dizer, trocando aqui, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Isso aqui é um ponto muito importante, gente. Assim, o evangelho não é sobre caminhar sozinho. O evangelho não é sobre caminhar sozinho. Como que é importante a gente ter aqui essa comunicação como Paulo teve aqui. Eu quero ir até vocês comunicar algum fruto, né? Comunicar a vocês algum dom espiritual e receber de vocês também. Então, assim, esse é um ponto assim, importante para a gente já pensar aqui. Mais uma vez, a gente vai tá iniciando o ano e, assim, repetir isso. Todos nós temos algo para dar. Se a gente está aqui juntos, né? A gente está aqui compartilhando essa carta hoje, iniciando esse tempo. Eu estou aqui compartilhando com vocês, agora eu estou aberta a receber de vocês também, porque eu sei que vocês têm para me abençoar. Eu sei que vocês têm fruto, têm dom para comunicar sobre a minha vida, e eu preciso disso. Vocês precisam do que eu possa oferecer, mas eu também preciso. Nós não estamos aqui isolados e nós não estamos aqui de forma eu sou soberano, eu tenho, eu falo e eu sou, eu sei. Não. Cada um de nós aqui tem algo para contribuir. Cada um de nós aqui. Paulo fala isso aqui com os romanos, né? Ele que era o entendedor da lei, né? Que agora era um apóstolo de Jesus Cristo, né? Que estava aí, né? Viajando, pregando o evangelho ali, né? Fazendo essas viagens missionárias, mas ele fala para aquela igreja lá, que talvez fosse uma igreja simples, que tenha começado no Pentecostes, olha, eu sei que vocês também têm algo para me dar. Então, gente, assim que a gente tem essa consciência, meninas, e eu já quero fazer uma parte aqui, né? Eu queria pedir que a gente pudesse interagir um pouco mais aqui nesse nosso grupo. De que forma, assim?
Poxa, a gente leu hoje, a gente leu essa epístola, ficou alguma dúvida? Tem uma pergunta? Ou tem alguma colocação, né? Algumas vezes, poxa, eu também li isso. Escreve lá no grupo, ainda que você não tenha oportunidade de falar aqui, às vezes a hora vai ficar, né, para cada um falar, mas assim, escreve lá no grupo, puxa, eu tive dúvida nisso, eu entendi isso, não tive dúvida, né? Isso vai ser muito legal para a gente assim, poder interagir um pouco mais, poder conversar, porque às vezes tem alguma pergunta aqui que vocês vão fazer, que às vezes eu não vou conseguir responder na hora, mas depois a gente vai juntos lá, a gente pode responder, né? A gente pode tirar dúvida no outro dia. Gente, o ano mudou, mas os meus espíritos continuam. Vamos fazer isso, né? Se ficou alguma dúvida, ficou alguma, né? Eu queria saber isso, mais sobre isso, né? Para que a gente possa pesquisar também. E a gente ter essa interação aqui, ó, é recíproco, é mútuo. Porque às vezes algo que eu não sei responder, às vezes alguém aqui, a Pri, Fabrícia, Fabi, vai saber responder, né? A gente uma interagindo com a outra. Porque assim é isso, o evangelho não é sobre caminhar sozinho. E a gente está fazendo esse devocional aqui, não é uma caminhada solo, né? É juntos, né? A gente está aprendendo juntos. A partir do versículo 13, ele fala assim, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu me propus ir ter convosco e no que eu tenho sido até agora impedido, né? Ele se achava impedido, ele via que havia algumas resistências assim, e talvez às vezes até da parte de Deus. Quantas vezes a gente está desejando ir a algum lugar, fazer alguma coisa, e você sente que não, parece que Deus está me impedindo, Deus fechou essa porta, não é agora, né? Quantas coisas a gente lê. E Paulo fala isso aqui, ele estava se sentindo impedido, né? E ele fala assim, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Ele fala assim que ele queria ir lá, porque ele queria realmente receber deles algo, né? Porque ele sabia que eles tinham algo para dar, assim como as outras igrejas que ele já tinha passado. E aí ele fala assim, pois sou devedor, no versículo 14, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Gente, quando ele fala isso aqui, que ele é devedor, pensa bem assim nessa realidade, o quanto Paulo perseguiu a igreja, né? Paulo, assim, ele permitiu, né, que cristãos fossem mortos, né? Ele permitiu que cristãos fossem presos, né? E ele, assim, ele trabalhava a favor disso, ele corria atrás, ele ia até os nobres lá, os governantes, né, pedindo carta, né, para poder ir correr ali atrás das igrejas, né, para realmente, assim, cercear, né, o evangelho. E agora, como ele estava livre, agora que ele entendia o que era o evangelho, ele fala assim, eu sou devedor, tanto a bárbaros quanto aí ele fala assim, a sábios quanto a ignorantes, qualquer tipo de pessoa, né, de qualquer nação, eu me sinto devedor, eu devo a vocês o evangelho. E assim, o que é o evangelho, gente? O evangelho é a boa notícia, é a boa nova, aquilo que ele tinha sido libertado, aquilo que tinha transformado a vida dele, ele queria anunciar, então era como se ele fosse assim, olha, eu devo a vocês contar isso para vocês, devo a vocês contar essa libertação. E aí tem uma pessoa que falou uma coisa assim muito interessante, gente, que o evangelho é como se fosse assim, imagine alguém estar numa guerra naquela época que haviam as guerras, né? E saíam soldados, igual hoje a gente pode até ver, né? Também hoje existem guerras, e aí os soldados deixam suas famílias, suas casas e se alistam no exército e vão lá para outros países, né? Para o fronte da guerra mesmo, para as batalhas, né? E estão batalhando. E aqueles que ficam em casa, né? Aqueles que ficam, as famílias. Quantas famílias estão com o coração apertado, não sabem se aquela pessoa vai voltar com vida, se quando vai voltar, se vai voltar machucado, como que está lá na guerra, as pessoas não sabem, né? Então, assim, é aquela aflição. E, assim, o que significa o evangelho? O evangelho significa aquela pessoa que vem correndo, voltar e dar a boa notícia para a cidade. Olha, nós vencemos a batalha. Nós estamos livres do nosso opressor.
Então, assim, isso significa o Evangelho, essa boa notícia. Nós estamos livres hoje, nós temos em Cristo, nós temos liberdade. A gente não precisa mais viver com medo, não precisa mais viver preso. Isso é a boa notícia desse Evangelho, né, de Cristo. Então, é como se fosse essa pessoa. E nós somos essas pessoas que voltamos aí, né? Nós vamos, muitas vezes, nós estamos aí presos também juntos, nós estamos na frente de batalha, e de repente a gente volta anunciando, gente, a batalha foi ganha, gente, né? Nós somos livres agora, não tem mais aquele opressor sobre nós, hoje a nossa cidade vai estar livre, né? Então, o Evangelho é isso. E é isso que Paulo fala, né? Que ele era devedor a esses povos todos, né? Essa boa notícia. E aí, gente, para terminar aqui, versículo 16 e 17, aquele versículo conhecidíssimo nosso, né? Que Paulo fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele faz essa declaração aqui que a gente conhece tanto, e assim, para a gente fechar essa leitura aqui de hoje, gente, ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, mas assim, esse envergonhar, às vezes a gente pensa assim, eu sou tímida, né? Eu sou tímida para pregar o Evangelho, eu sou tímida para vir correndo, voltar e dar essa boa notícia, né? Quem sou eu para falar, né? Meu temperamento é mais assim, mas não é dessa vergonha que Paulo está falando, não, sabe? Desse tipo de vergonha de falar para as pessoas, né? O que ele fala aqui, não me envergonho do Evangelho de Cristo, é assim, eu não me envergonho de me posicionar por Cristo, porque ele sabe que tipo de vida que ele teve. Ele era o perseguidor desse evangelho, né? Ele perseguia a igreja de Jesus, ele era aquele que queria matar, que queria acabar com o evangelho, né? Que achava que o evangelho era uma doença, era uma ruína para a sociedade, né? E aí ele fala assim, não, agora eu não me envergonho, agora eu tenho orgulho, pelo contrário, eu não me arrependo, né, de ter me entregue ao Evangelho, eu não me arrependo de falar desse Evangelho, né, porque eu sei que ele é o poder de Deus, esse Evangelho, essa notícia é o poder de Deus para transformar, o Evangelho é o poder de Deus para curar, o Evangelho é o poder de Deus para libertar as pessoas. Então, assim, essa boa notícia que a gente traz através do Evangelho é que vai libertar as pessoas vão ficar conhecendo, elas vão ficar sabendo. Imagine você preso, vamos dizer assim, hoje em dia existem muitos bunkers, né, que as pessoas constroem, aí, principalmente lá em Israel, né, constrói aqueles, como se fossem aqueles abrigos subterrâneos, né, tanto lá nos Estados Unidos era muito por causa de furacões e tal, né? Mas em outros lugares, em outros países, eles constroem eles falam bunkers, né? Como se fosse um lugar mesmo reservado, né? Geralmente era no fundo, né? Ou descendo as escadas de baixo mesmo da terra, construído, fortificado, para as pessoas ficarem seguras ali, né? Até que a guerra passe, né? Até que tudo acabe. Imagine você estar preso aí dentro de um lugar desse e você não receber essa boa notícia. Você não saber que a guerra já acabou, as pessoas lá em cima já festejando, sendo livres, dançando, vivendo a sua vida normal, comendo, bebendo, né? As pessoas se banqueteando, se alegrando, porque a guerra acabou, alguém anunciou que o evangelho acabou, mas você não sabe. Imagine você preso ainda dentro desse lugar, né? Escondido ali, porque a você não foi anunciado esse evangelho. Mas assim, Paulo fala que esse evangelho é esse poder para libertar. Essa boa notícia é esse poder, é como se essa boa notícia fosse aquela pessoa que ia chegar e abrisse lá, né, a chave, abrisse essa porta aí e falasse, vem para fora, sai para fora, porque você já está livre, você não precisa mais viver escondido, com medo. Gente, o que isso traz para a gente, sabe, sobre esse poder que transformou a nossa vida? Quantos medos que a gente tinha, e hoje nós somos livres aí por causa do Evangelho, né? Medo de morrer, né? Lógico que ninguém quer morrer, eu não quero morrer hoje não, gente. Nenhum de nós quer morrer, né? Nesse tempo agora. A gente tem muita coisa para experimentar e que a gente acha que a gente ainda pode fazer. Mas, assim, a morte já não impõe medo mais sobre nós.
nós sabemos para onde nós vamos quando nós morrermos, né? Assim, quanto medo de ser alguém, né? De existir. Às vezes a gente tem medo, a gente começa a entender a nossa identidade em Cristo, e às vezes a gente tem medo da nossa identidade com a gente mesmo. A gente não sabe muito bem quem a gente é, com que a gente vai agir em determinadas situações, né? E a gente às vezes tem medo, sabe? Mas o Evangelho é esse poder que nos liberta. Tanto nos liberta que a gente está aqui hoje nos reunindo para falar disso, né? Quantos de nós aqui, cada uma aqui, meninas, tem uma função, trabalha na igreja, faz alguma coisa, está envolvida com células. Quem te deu essa autoridade? Quem te autorizou? Quem te libertou para isso? Que disse, olha, você pode ir lá falar, você pode ir lá ministrar, você pode ir lá orar por alguém, você pode estar lá na célula compartilhando. Quem te deu essa liberdade? É o Evangelho de Deus, é esse poder de Deus que falou, olha, você pode, no Senhor você pode, você tem liberdade. Então, assim, esse Evangelho aqui, olha, eu não me envergonho de me posicionar ao lado de Cristo, não me arrependo, sabe, de ter me entregue a Ele, porque é a única coisa que me libertou, que me curou, que me transformou, é esse Evangelho. E assim, Paulo termina esse versículo dessa forma aqui, porque ele fala assim, Deus se revela nessa boa notícia, né, Deus se mostra dessa forma, nessa boa notícia, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós vivemos por isso, por crer nessa boa notícia, por crer que essa pessoa que veio dar essa boa notícia realmente testemunhou aquilo que aconteceu, que há liberdade, há vida hoje lá fora e a gente pode sair e viver novamente. Então, gente, essa epístola aqui começa, como eu falei, ela não é tão, ela é bem teológica, né? Ela não vai trazer aí, inicialmente, agora, tantas lições, assim, práticas para a igreja, mas ela nos ensina a respeito de Deus, a respeito dessa justificação aqui que a gente recebe a partir desse Evangelho de Cristo, né? E eu creio assim que o Senhor vai nos ensinar muitas coisas, e o Senhor quer nos fazer mulheres fortes, sábias, maduras, sabe? Que assim como o apóstolo Paulo aqui fez uma defesa, né, desse evangelho, a gente também saiba defender o evangelho. Sabe, meninas, eu vejo assim que nós passamos assim por estágios, né? A gente começou esse devocional nos sentando, nos banqueteando na mesa ali com o Senhor, nos alimentando da mesa, né? E a gente tem assim, tem a mesa dos alimentos, né? Que a gente é convidado, né? A gente todo dia é convidado a sentar e comer, se banquetear com o Senhor, mas o Senhor quer nos levar a um outro nível, sabe? Por isso que eu até comentei sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios fala sobre o banquete da sabedoria. E eu queria dizer aqui para você nessa manhã, sabe, que o Senhor está te convidando a se sentar nessa mesa, desse banquete da sabedoria. Agora não é mais só aquela mesa, aqueles rudimentos, aquela comidinha, o leite, né? O leite que uma criança bebe, que uma criança toma, né? Para se alimentar, para se fortalecer. Agora ela já começa a comer alimentos mais sólidos. E o Senhor está nos convidando para sentar nessa mesa da sabedoria, nesse banquete da sabedoria, sabe? Para que a gente realmente saiba falar desse evangelho, saiba defender esse evangelho, saiba dizer a razão dessa fé que há em nós, né? E essa carta começa assim, dessa maneira teológica. A gente vai ver muita coisa aqui, mas assim que o Senhor assim nos ensine, né? Que a gente saiba exatamente responder, né? Por que eu tenho fé, né? Por que eu tenho fé? O que é esse evangelho aqui para mim? Lembra sempre dessa ilustração aqui, né? Dessa pessoa que vem correndo anunciar que a guerra acabou. Essa é a boa notícia do Evangelho. E assim, o Evangelho não é para a gente viver sozinho. O Evangelho é para a gente compartilhar, né? A mesa é sempre compartilhada, né? A boa notícia não é para uma pessoa só. A boa notícia é para se espalhar pela cidade toda, né? E a gente pode contar uns para os outros aqui. E a gente tem certeza que a gente tem algo para compartilhar. Amém, meninas? Hoje a gente vai parar por aqui e a partir de amanhã a gente... Um minutinho, acabou rápido. Vai ser um ensino tremendo para as nossas vidas. Isso vai ser muito importante. Aqui ele fala assim, sobre a idolatria e a depravação dos homens, que a gente vai ver amanhã.
E a gente vai sendo ensinado. Amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Só lembrando, né, Rô, é que Quer a acrescentar? importância de Paulo, né? Paulo era um dos fariseus que perseguia os cristãos que não queriam obedecer à Torá, né? Eles achavam que não obedeciam à Torá, então eles perseguiam esses cristãos. E como Paulo foi usado, né? E até Paulo provar que ele realmente tinha recebido, né, de Deus, tanto que Barnabé precisou levar ele aos apóstolos e dizer, gente, olha, foi assim que Deus fez com ele, foi assim que Deus agiu no coração dele, porque os apóstolos temiam a vida a Paulo, porque Paulo era o perseguidor dos apóstolos de Cristo. Então, assim, é para dizer que o evangelho, ele é para todos, não importa quem, porque quando Deus quer usar, ele vai usar até o inimigo. Olha, Pri, você falou uma coisa muito importante aí. Muito importante assim, que você colocou, sabe, sobre isso, assim, Paulo meio que defendendo, ele vai ter que se justificar, de certa forma. Aqui em Romanos a gente vê isso, ele meio que se justificando e, assim, defendendo mesmo que ele agora era um apóstolo, sabe? Para os outros creem que ele era um apóstolo, que ele não estava ali no meio da igreja até fingindo, né? Que ele não estava ali na igreja. Imagina alguém se infiltrando, fingindo que era da igreja, para depois, né, perseguir, né? Então, ele, de certa forma, faz essa defesa, e isso vai ser muito importante. E o que você colocou, que é para todos. O chamado é para todos nós. Né? Cada um de nós aqui tem uma autoridade dada pelo Senhor, sabe? Para pregar esse evangelho, para dar essa boa notícia para alguém, né? Não é privilégio de alguns, não, mas é assim, é para todos nós o Senhor capacita, né? O Senhor transformou a vida de Paulo, que era um homem que odiava, né, a Jesus Cristo, em alguém apaixonado dessa forma, com que entregar a sua vida, né? E ele pode fazer isso com cada um de nós, né? Mas o mais importante, né, não é que só o evangelho, ele é para todos, Deus, ele usa todos, mas a gente precisa estar disponível também. Não adianta a gente ser escolhido por Deus se a gente não se disponibilizar para Deus. Então, a partir do momento que a gente é escolhido por Deus, a gente precisa se entregar e estar disponível para o evangelho dele, né? Porque não adianta a gente só estar ali, eu fui escolhida, pronto, acabou, tá tudo certo, eu vou morrer aqui esperando Deus vir me buscar. Não. A gente precisa estar disponível para a obra dele, a gente precisa estar disponível, a gente tem que se entregar a Cristo e falar assim, Senhor, faça de mim a tua vontade. Né? Usa-me para a sua obra, seja como for. Muitas das vezes as pessoas se confundem, né, com essa questão de o Senhor vai me usar. Não é para trabalhar na igreja, não é para ser um pastor, não é para ser um evangelista. Muitas das vezes você vai ser um evangelista no teu trabalho, muitas das vezes você vai ser um evangelista dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu agir, na sua boa ação, né, no seu entregar. Porque uma vez eu ouvi uma história que Deus, ele usa qualquer um, desde o rapazinho que fica ali no estacionamento, ali na igreja, colocando os carros no lugar, até aquela pessoa que vai limpar o chão da igreja. Gente, tudo isso é evangelizar para Deus, entendeu? Evangelizar não é você estar no púlpito, não é você estar lá falando isso ou cantando, é você fazer a obra de Deus, não importa onde. A gente, assim, vivendo esse evangelho, né? Onde a gente estiver, seja o que a gente estiver fazendo, às vezes a gente pensa muito, gente, a gente tem essa tendência de pensar muito em cargos, né? Na igreja, sempre cargos, né? É igual a Pri está colocando, ou só o pastor, ou quem está lá à frente e tal, ou quem está, né, dando um estudo. Não, gente, o evangelho é esse poder de Deus, né? Que a gente anuncia para as outras pessoas e anuncia com a nossa vida, com aquilo que a gente faz, com todas as coisas que a gente faz, a gente servir ao Senhor, né? Amém, meninas? Amém. Pri quer orar, alguém quer orar? Carol, Fabi. Vou deixar a Fabi orar hoje.
Abrindo de E aí novo as vamos coisas falando, né? Essa questão do evangelho, de você ser usada por Deus, a Fabi é uma prova, né? Ela evangeliza lá dentro do trabalho dela. Ela usa o trabalho dela para evangelizar. Ai, também. todos nós, né? Eu vendo a Priscila assim, né, gente? Que alegria, né? Gente do céu, coisa linda. Carol hoje com a gente, Que bom. Késia, Natália, Fernanda, Fabrício. Ai, Natália vai também, que bom. Coisa linda, né? A Késia tá com a gente, ela deve estar de férias do trabalho, mas ela tá com a gente. Késia, muito feliz com vocês aqui, você e a Keren, né? Que Meninas, bom, quem puder printar aí a tela, que o meu celular tá com um problema aqui no botãozinho. Conseguiu gravar? Tá conseguindo gravar? No próprio Zap? Que benção! Aí só tem que vou mandar mensagem para Bia, né? Isso, o WhatsApp ele atualizou e deixou gravar novamente. Eu testei antes, chamei o povo aí para conversar e aí eu testei. Ele tá deixando gravar. Amém. Que bom. Amém. Meninas, então, agora só para recapitular direitinho, agora o nosso retorno é na quarta, não é isso? Quarta e sexta-feira? Tudo bem? E vamos marcar se vocês querendo, né? Marcar um chazinho aqui pra gente. Vamos marcar. E eu quero também deixar aberto para vocês para convidar mais mulheres, porque esse é um banquete, né? E não é só para gente. Eu vou colocar na minha célula e eu deixo aberto para vocês. Colocam em grupos, né? Porque eu sei que o Senhor transforma vidas através da palavra, né? Amém? Vamos orar, então, agradecendo a Jesus por tudo que Ele está fazendo. Amém. Lembrando que se entrar mais meninas, a gente volta pro clipe, tá? Porque o WhatsApp só deixa poucas mulheres. São quantas que deixa? Eu vou tentar montar uma comunidade, que a comunidade deixa entrar mais de 200 pessoas. E aí eu coloco vocês dentro da comunidade depois. Tá ótimo. Maravilha. Se a gente chegar já a 100, tá ótimo. Eu vou montar. 100 mulheres. Aí a gente, no final do ano, para finalizar, a gente vai em algum lugar. Já pensou? Amém. A gente pode fazer um piquenique com 100 mulheres. Amém. Eu já imaginei isso, gente. Fazendo um piquenique num local e ali a gente ministra e ainda alcança pessoas que estão passando por ali. Amém. Deus já colocou isso no meu coração. A gente poderia fazer isso, Podemos fazer isso agora. Vamos fazer. Eu vou montar a comunidade hoje. Um sábado pela manhã ali no museu, né? Ou em Itaipava. Eu acho que vai ser muito bacana. A gente coloca ali no chão, leva a toalha, coloca no chão, cada um leva uma coisa e ali a gente faz. Eu acho que vai ser bem impactante. Nossa, bem a ideia. Vamos fazer. Vamos sim. Eu vou fazer um convite. Umas datas que a gente possa, né? O que a gente pode ver de opções de data que dá que dê para todo mundo. Ser excelente. Vai ser maravilhoso, não vai? E vai ser evangelístico, porque ali a gente vai falar de Jesus para outras mulheres, né? Amém. Se estiver passando por ali, convidar para receber o Senhor. Amém. Né? Amém. Amém. Vamos orar. Vamos. Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, Deus, porque o Senhor tem sido tão bom para a gente, tem trabalhado, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor, Ele é tão bom. O Senhor programou esse dia para a gente, esse novo encontro, esse retorno, Senhor, e nós queremos te louvar por isso. Te louvar, Deus, pela tua grande mão. Obrigada, Jesus, pela vida da Rosane e da Pri, Jesus, que está à frente desse trabalho. Deus, muito obrigada pela palavra que o Senhor traz, pelo livro, Jesus, que o Senhor direcionou. Senhor, fala conosco. Senhor, quando tivermos oportunidade de ouvir novamente essa palavra, Deus, que o Senhor possa estar também ministrando, trazendo aquilo que o Senhor quis falar com a gente, Senhor.
Oh Deus, muito obrigada por cada menina aqui online, nesse primeiro momento. Nós já te louvamos, Senhor, porque já temos uma quantidade boa de meninas retornando com a gente. Isso, Senhor, é a tua grande mão. Oh Deus, agora queremos consagrar a Ti, Jesus, esse propósito, Deus, de estar num local, ou no museu, ou em Itaipava. Deus, aquilo que o Senhor colocou, Deus, no meu coração, e agora compartilhando com as meninas, veio de aceitação. E nós sabemos que é o Teu Espírito que está levando a gente a esse nível, Deus, de conquistar mais mulheres para ouvir, Deus, a Tua palavra. Deus, prepara esse dia, que esse dia seja marcado, Deus, pela Tua presença, oh Deus, pelo Teu mover, que seja um dia que vidas, Senhor, sejam levadas para esse lugar para ouvir, Jesus, a Tua palavra. Muito obrigada por tudo que o Senhor está fazendo. Prepara, Deus, mais mulheres para vir. Oh Deus, quando falarmos, Senhor, desse convite para esse devocional, oh Deus, que os corações dessas mulheres estejam... que venham captar, Deus, o Teu chamado, que não seja o nosso falar, mas que elas possam entender o chamado do Senhor para uma vida mais profunda com o Senhor. Oh Deus, faça-nos crescer na Tua palavra, que possamos entender a Tua direção. Oh Deus, nos dê maturidade. Jesus, nos dê amor, mais e mais pelo Senhor e pela Tua palavra. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Então, meninas, eu errei aqui, não é amanhã, nós vamos nos ver na quarta, né? Quarta, 9 horas, e a gente continua aqui. Não desistam não, meninas. Tá. As meninas que estão de câmera fechada, pode abrir um pouquinho para mim? Abre aí, gente, só pra gente, tá frio. Fabrícia. Fernanda. Keren, quero ver teu rostinho. Só tirar uma foto, gente. A Fabrícia. Só pra gente tirar uma foto. Isso, Keren, só falta Keren. Keren, vamos lá, eu sei que tu tá lavando o louça, mas não tem problema não. Acho que a Keren não vai conseguir. Foi, meninas. Obrigada, tá? Não, conseguiu bater da Keren? Bati. Ah, então tá ótimo. Tá bom? Então tá ótimo, meninas. Beijo, até quarta, meninas. Beijo, até quarta. Beijo.